Mano, essa é a continuação de um anime incrível que a gente já postou aqui no canal na última temporada, então caso você não tenha visto ainda a primeira temporada completa, eu vou deixar o link aqui no comentário pra você poder ver tudo e ficar por dentro de tudo que aconteceu. E pra galera que acompanhou a primeira temporada completa, deixa o like e se inscreve pra gente continuar nesse anime insano e sem mais enrolação, bora pra esse primeiro episódio da segunda temporada. E com a diminuição da autoridade do Império Summerfort, uma rebelião se originou em todo o reino, enquanto os governantes nobres de várias províncias continuavam se fortalecendo. E o governante amador de Salamaquia da província de Mysian acabou falecendo. Sendo assim, Mysian passou a ser dividida em duas facções: o filho mais velho do governador, Kuran Salamaquia, e o filho mais novo, Vazmark Salamaquia. O filho mais novo ocupa a capital provincial, Arand, e quanto ao filho mais velho, Kuran, ele está mobilizando forças para destituí-lo. E enquanto toda essa guerra ocorre, Ars parte de carruagem para contribuir com a guerra, e no meio da viagem ele nota Mireille e Charlotte tumultuando em cima da carruagem, pede para os dois descerem logo, afinal, eles precisam discutir preparações para a conferência. Mas ao ouvir isso, Mireille pede para ele subir e se juntar a elas. Porém, Ars a lembra que eles precisam resolver assuntos muito mais importantes por agora. Nisso, Mireille sugere que ele aproveite o clima bom que está fazendo ali em cima e relaxe um pouco. E quanto ao Hitz, ele explica que os conselhos de guerra costumam durar muito, portanto, ele sugere que Ars siga Mireille e se divirta um pouco também. E ao verem o mar logo à frente, eles decidem fazer uma pausa no local para relaxarem um pouco, e por não ter experiência com o mar, Charlotte tenta tomar a água, mas logo cospe tudo ao notar que ela é muito salgada. Nisso, Mireille ri ao vê-la sem saber como agir diante do mar. Então, Charlotte pergunta se ela já esteve em outros lugares como aquele. Nisso, Mireille confirma que sim, e diz que já viajou para muitos lugares diferentes. E ao ouvir ela falando dos lugares que já visitou, Charlotte nota que esses passeios devem ser realmente muito divertidos. Nisso, Ars vai até Charlotte e promete que irá levá-la para conhecer muitos lugares quando a guerra acabar, e eles voltarem a ter um pouco de paz novamente. Mas por agora, ela decide aproveitar o mar à sua frente e vai ver os peixes com o Russell. E ao ver a forma assertiva como ele interage com as pessoas, Mireille diz que Ars é realmente muito bom em conquistar elas. Nisso, Ars explica que apenas quer ver os seus companheiros sorrindo, afinal, isso já é o suficiente para deixá-lo feliz. E enquanto eles conversam, Charlotte tira sua magia contra a água, chamando a atenção de um homem que começa a persegui-los para reclamar. Nisso, todos fogem do local e chegam até o conselho militar, que fica dentro de um castelo enorme. E ao verem Ars naquela conferência importante, alguns dos donos de províncias estranham a presença do garoto ali. Nisso, Charlotte nota que todos ali se acham muito, até que de repente, dois senhores chamam Ars para conversar. Eu notar que o garoto também foi um dos que receberam o convite de Kuran, um dos homens demonstra alegria em vê-lo. E nisso, o próprio Kuran aparece por lá, e ao ver Mireille ao lado de Ars, ele pergunta o que ela está fazendo se envolvendo em política novamente. Ela, por sua vez, afirma estar disposta a tentar entrar nesse ramo uma última vez. Além disso, ela o humilha, dizendo que Ars é um mestre muito mais competente que Kuran. E ao ouvir isso, ele começa a rir, pois vê que ela não mudou nada do seu jeito de ser. E nisso, um dos senhores alerta Kuran que Mireille continua sendo parente do braço direito do Vazmark, Thomas Grangion, portanto, ainda há o risco dela estar ali para espioná-los. Porém, Kuran afirma que isso não é possível, pois agora ele está a serviço de Ars, o garoto o qual ele pediu ajuda. Portanto, essa seria uma péssima hora para ela estar tentando obter informações sobre a força inimiga. E além do mais, Kuran lembra que as habilidades dela serão de grande ajuda na guerra. Nisso, o senhor decide acatar as ordens de Kuran, pois se ele está determinado a confiar nela, ele não irá dizer nada contra. Eu dar início ao conselho, um dos subordinados de Kuran começa o conselho relatando o estado atual da guerra e diz que as suas forças somam 110 mil soldados, porém o inimigo ainda está na frente deles com 20 mil homens a mais. Mas para compensar, eles ainda possuem o controle da cidade comercial de Semplar, conseguindo assim manter um bom capital, suficiente para continuar financiando as suas batalhas por mais alguns anos. E além disso, eles também estão em vantagem na qualidade das tropas, porém o inimigo possui oficiais comandantes mais talentosos. Nisso, Kuran afirma que eles continuarão presos em um impasse caso as coisas continuem assim. Portanto, derrotar Vazmark é o primeiro passo para que eles possam estabelecer uma nação independente. Dito isso, Kuran pede por ideias que possam mudar a situação rapidamente. Nisso, um dos homens se levanta e sugere que eles tomem a cidade ocidental de Bertoldo. Afinal, ela é uma das 3 maiores cidades como Semplar e Arcante, com a diferença que ela não tem tanta proteção quanto Arcante. E ouvir essa ideia, todos se colocam favoráveis a ela, com exceção de Mireille, que chama todo mundo de burro por pensar em algo tão idiota. Então ela afirma que todos ali perderão a batalha se continuarem agindo daquela forma. E quanto ao Vazmark, ela o descreve como um covarde perfeccionista que não moverá um único dedo caso não tenha certeza da vitória. Em seguida, ela volta a falar sobre a ideia de tomar Bertoldo e afirma que isso seria quase impossível, afinal, eles precisariam de uma tonelada de tropas para conseguir tomá-la. Em contrapartida, Semplar ficaria desprotegida. Nisso, Vazmark aproveitaria esse momento justamente para tomar a cidade, e assim todas as tropas que estavam marchando para Bertoldo teriam que voltar para proteger Semplar, falhando em sua missão de conquistar Bertoldo. Com isso, mais nobres acabariam se juntando ao lado inimigo por considerarem eles mais inteligentes. Ao terminar de ouvir a análise de Mireille, Kuran concorda com ela, porém ele pede para ela lhe dar alguma ideia. Nisso, Mireille passa a palavra para Russell, mas ao verem que se trata de uma criança, os senhores ficam sem entender nada. Então, Ars explica que Russell é o estrategista do seu domínio, porém um dos homens desdenha dele, pois para ele, uma criança jamais conseguiria bolar um plano decente. Porém, Kuran dá a chance para o garoto e pede
pede para ele prosseguir com a sua ideia. Nisso, Russell explica que se eles quiserem invadir Bertoldo, será necessário que eles bloqueiem a entrada do inimigo em Templar. No caso, a estratégia dele é fazer com que o inimigo acredite que eles seriam atacados se tentassem deixar Arcante. E Russell sugere que eles atraiam a província de Paradile, aquela que fica ao norte para a briga, fazendo com que o inimigo pense que seriam atacados por Paradile. Mas o Everisson dos Senhores explica que Paradile jurou lealdade à família imperial, portanto, eles nunca irão conseguir a ajuda dessa província. Então Russell sugere que eles consigam um intermediário entre eles e Paradile. No caso, eles deverão subornar o imperador de Summerford. Ao terminar de ouvir todo o plano, Kouran decide começar a solicitar a intervenção imperial para obter a cooperação da província de Paradile. Então ele designa essa missão para Aras, e após o conselho, ele fica preocupado com acabar falhando, e o Charlotte o questiona se eles realmente podem pedir coisas ao imperador. Então Aras tenta empurrar o Hitz para essa tarefa, porém ele se recusa, dizendo que seria mais sensato enviar outra pessoa em seu lugar. Nisso, Aras vai até Lyce e Hammond e começa a falar sobre os assuntos sérios da guerra, porém Lyce o interrompe para servir algo para eles comerem antes da conversa. E quanto ao Hitz, ele se desculpa com Hammond por terem que alimentar ele também, mas ao ouvir isso, Hammond o lembra que ele também é um dos convidados, e ao ver a interação de Lycia com Aras, ele nota que a conversa sobre aquela guerra não está indo para frente, pois Lycia continua arrastando Aras para fazer várias coisas, menos falar sobre o que é importante. Nisso, ela leva ele para ver a vista de cima da cidade e diz que passou a conversar mais com os moradores dali, conseguindo até mesmo fazer várias amigas que antes não tinha. E além do mais, isso a fez valorizar ainda mais o domínio deles. E dito isso, ela se lembra que Aras também defende com muita bravura a sua cidade, porém ele afirma que os seus companheiros são os que fazem a maior parte do trabalho, enquanto ele fica apenas de fundo. E de repente, ela começa a aproximar dele, deixando um clima um tanto quanto quente, porém ela se afasta, ao se lembrar que precisa mostrar uma coisa para Aras. Então eles vão até o jardim dela, que contém as flores que Aras lhe deu, e após isso, ela finalmente dá atenção para ouvir o que ele tinha a falar. Mas antes, Aras diz que precisará da autorização de Hammond para iniciar a conversa, pois o assunto a ser tratado é muito sério, porém Lycia se recusa a pedir a autorização de seu pai, pois ela própria quer decidir por si mesma o que fazer. Afinal, é por isso que eles estão andando sozinhos, para que ninguém os interrompa. Nisso, Aras vai em frente e pede para ela assumir o papel de negociar com o imperador de Summerford. E embora ela não tenha 100% de segurança no cumprimento da missão, Lycia aceita o convite na mesma hora mesmo assim, mas em troca ela cobra um favor de Aras por fazer isso, e ele fica meio hesitante, mas deixa ela pedir. Então ela pede para se casar com ele assim que a guerra acabar. E ao ouvir isso, Aras fica todo desconcertado por achar aquele pedido muito repentino, porém Lycia diz que já havia decidido fazer aquele pedido para ele já no dia em que eles se conheceram. E ao ouvir isso, Aras nota que ela realmente o ama, e além disso, ele começa a notar que ela já fez muita coisa por ele. Nisso, ele se desculpa com ela por ter feito Lycia ter que pedi-lo em casamento, então ele refaz aquela cena e pede para se casar com ela imediatamente. Nisso, ele diz que de fato seria melhor esperar a guerra passar para eles terem um casamento mais tranquilo, porém ele a lembra que eles podem acabar correndo muitos outros perigos até a guerra acabar, portanto, ele quer poder tê-la ao seu lado no meio da guerra para protegê-la. E ao ouvir isso, Lycia deixa claro que não tem a menor intenção de depender dele para ser protegida, afinal, é ela quem quer protegê-lo. Nisso, os dois entram em conflito para decidir quem protegerá quem, até que no fim, eles deixam isso de lado e vão até Hammond e os outros para anunciar o casamento. Mas ao ouvir isso, Hammond diz que ainda tá muito cedo para os dois se casarem, porém Lycia diz que já está decidida a dar continuidade com o casamento, independente do que lhe digam. E ao notar que a sua filha tem certeza do que quer, Hammond decide não ser uma pedra no sapato dela e acaba por aceitar o casamento sem relutar. E logo em seguida, ele abraça os dois e pede para que os subordinados preparem um banquete. E após isso, eles se reúnem com um fã que finalmente termina de investigar a família imperial como combinado. Então ele confirma que atualmente aquele que exerce a autoridade do imperador é o ministro Shakema, que por sua vez é um oportunista que promove qualquer tipo de política que possa beneficiá-lo diretamente. Mano, eu tava com muita saudade desse anime, esse protagonista que com certeza não é o melhor ponto do anime, mas eu gosto muito do subordinado dele. Então deixa o like, se inscreve caso você queira mais desse anime e comenta aí embaixo pedindo pela parte 2. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui!